Oi! No vídeo de hoje eu trouxe uma resenha do melhor livro que eu li neste ano de 2023. Já estamos em março, é mês 13, eu sei que está no início, mas eu já li bastante livro esse ano e nenhum livro se compara à Vergonha, o melhor livro que eu li até agora, e o vídeo de hoje é sobre ele. Vergonha foi lançado no ano de 2019, é um lançamento, digamos assim, até recente, não faz muito tempo. Ele foi lançado pela editora Record e é da autora Brittany Sherry. O livro conta a história da Grace, uma mulher mais velha, na casa dos 27 anos, 30, agora eu não me recordo bem a idade dela. Ela é filha de um pastor de uma cidadezinha pequena. E vocês sabem como funciona as cidades pequenas, ainda mais você sendo filha do pastor. A família da Grace era bem quista pela sociedade da cidadezinha onde eles moravam. Eles eram tidos como uma família abastada, então eles tinham bastante dinheiro, tinham bastante posses. Era uma família bastante tradicional, ainda mais por se tratar de uma família onde o pai era pastor, então ela foi criada desde cedo, desde criança, com muita educação e com muitas limitações, principalmente pela parte da mãe dela, que era uma mulher muito rígida e muito preocupada com a opinião alheia. Então, o que essa menina sofreu, e a irmã dela também, ao longo da vida delas não foi brincadeira, viu? Elas tiveram que se moldar para serem aceitas até pela própria mãe, assim como pela sociedade. O Cook pulando, então relevem as patinhas dele no chão. Todo o comportamento da Grace foi moldado pela família dela, principalmente pela mãe dela, por tudo aquilo que eu já comentei aqui. Ela era uma mulher que a opinião dela não era imposta em momento algum, ela fazia e falava o que mandavam. Ela era uma pessoa muito submissa, uma pessoa que não se conhecia de verdade. E do outro lado da história temos o extremo oposto da Grace, que era o anjo daquela sociedade. Aqui a gente tem o demônio, que era o Jackson Amery, o filho de um monstro bêbado que a sociedade abominava. Todo mundo odiava o pai dele porque ele era uma pessoa horrível mesmo, era uma pessoa muito amarga, muito problemática, que causava muita confusão na cidade. E o Jackson, desde pequeno, foi criado pelo pai dele após a morte da sua mãe. E ele sofreu muito. Se teve alguém que sofreu nesse livro foi o Jackson, porque ele também foi moldado pelo pai dele e ele não se importava mais com o que as pessoas pensavam dele. Então, se as pessoas achavam que ele era um demônio, ele era o próprio demônio. Ele fazia o que bem entendia, ele era conhecido por ser mulherengo, saído com mulheres casadas, enfim, ele era uma criatura problemática. Ele tem 23 anos, é jovem, mais jovem que a nossa protagonista feminina, e eles são o extremo oposto. O Jackson é um cara muito rude, um cara muito frio, fechado, e a Grace, como já comentei, ela é muito dócil, muito querida, muito educada. Então, no livro a gente tem extremos opostos que ficam juntos. E é claro que é pelos motivos tortos, pelos motivos errados. O início do relacionamento deles é totalmente errado, totalmente problemático. Superficialmente falando sobre o livro, eu acredito que já deu para dar uma noção de como se desenrola essa história, que tem quase 500 páginas e eu li em um dia. Eu comecei de manhã e terminei o livro à noite porque eu não conseguia parar de ler. Esse livro conversou comigo de tantas formas. Eu acredito muito que os livros têm o poder de nos curar, de fazer o nosso coração acelerar, nosso coração ficar quentinho, de nos dar conforto. E embora essa história seja totalmente diferente de alguma que eu já vivi ou que eu venha a viver, eu acredito, espero que sim.
Ele me tocou de uma forma tão profunda e tão verdadeira. Alguns lances, algumas pegadas desse livro aqui são profundamente reais e a gente se enxerga na história, a gente se enxerga nos personagens e vocês sabem, eu já cansei de falar aqui que pra mim livro bom tem que ser aquele livro que eu me veja na história e por muitos momentos, por muitas frases, muitos diálogos eu me vi nesse livro aqui, por isso que eu não conseguia parar de ler ele, por isso que eu amei tanto e ele é o meu favorito deste ano até agora. E eu acredito que, olha, vai ser difícil desbancar ele esse ano, porque o que ele fez comigo, o que ele mexeu com as minhas emoções, não foi pouca coisa. Eu não vou trazer grandes detalhes do livro aqui, o de por que a Grace voltou a morar na cidadezinha dos pais dela, aquela cidadezinha do interior, por que ela acabou se envolvendo com o Jackson e como terminou o relacionamento deles. Porque eu acredito que sejam plot twists bem bons para vocês descobrirem durante a leitura. Por mais que esse livro seja um romance e até um pouco mais hot, a gente espera, né? Muito romance, muitas cenas mais sensuais, mas o livro é muito mais do que isso. O livro fala sobre fé, fala sobre amor, fala sobre perdão e sobre como isso impacta nas nossas vidas. Fala sobre segredos, sobre histórias mal contadas e como isso também pode destruir vidas. Então é um livro extremamente profundo, extremamente verdadeiro. É um romance que pouco fala sobre romance, fala mais sobre perdão, sobre acolhimento, sobre descoberta, a própria descoberta. E foi isso que eu amei tanto nele. Vocês sabem que eu amo romance clichê, romance fofinho, que no final dá tudo certo, mas quando aquele livro, quando aqueles personagens, eles sofrem, quando aquele livro me faz chorar, quando aquele livro se mostra verdadeiro no final, nossa, ele ganha o meu coração e foi isso que esse livro fez, porque o final, embora seja um final muito bom, eu amei o final, não é aqueles finais que a gente espera nos contos de fada. Aqui nem tudo dá certo, aqui nem todos os problemas são resolvidos. E a vida real é assim, né? Nem todos os nossos problemas são resolvidos, nem tudo que a gente sonha, o que a gente quer dá certo, a gente consegue conquistar. Então esse livro traz isso, esse livro é muito verdadeiro, é muito forte, vai te fazer sofrer em muitos capítulos, eu diria que na maioria deles, mas vai te fazer ter um pouquinho de esperança na humanidade também. A Grace traz muito disso, sabe? De esperança, que as pessoas sejam melhores. É claro que durante o livro você vai sentir a garganta doer, porque não vai descer o que tu tá lendo ali, não vai descer, o teu olho vai encher de lágrima, tu vai chorar, o teu coração vai apertar, ele vai doer, porque é uma história triste. Quando os nossos protagonistas se unem, os problemas dele, a vida individual deles não deixa de existir. E a vida individual deles é muito triste. Então, eles precisam lidar ainda com isso. Eles lidam com a vida da Grace, a vida do Jackson e a vida deles como um casal. E nenhuma dessas vidas é fácil, muito pelo contrário, é uma vida dura, uma vida cheia de questionamentos, uma vida cheia de lutas, uma vida cheia de rancor, de dor. E a gente sente em cada virar de página as emoções que os nossos personagens estão sentindo. É muito triste ver o Jackson tão fechado, tão sofrido, a Grace também sofrendo por motivos assim que ela não deveria sofrer. A gente se coloca na pele daqueles personagens, a gente se coloca no meio daquela situação, porque algumas dessas situações com certeza algum de nós já viveu. Então são coisas que tocam, que marcam, e com o passar do livro
a gente vai, e aqui é uma citação do livro mesmo, enxergando tudo com lente de aumento. Então a gente vai enxergando as coisas como elas são mesmo, a gente vai se permitir a enxergar o outro, a gente vai permitir que o outro nos enxergue, porque é isso que falta a gente enxergar o que o outro está passando, enxergar a realidade que está bem ali na nossa frente. A gente só precisa sair um pouquinho do nosso mundinho e abrir os olhos, olhar com lentes de aumento, que a gente vai ver a verdade bem ali na nossa frente. E com o passar dos capítulos, a gente vai percebendo isso junto com a história, e isso é muito bonito. Esse livro bem poderia ser mais um dos livros que eu tenho aqui na minha estante, que tem um final feliz, que é um romance fofinho, bonitinho, clichêzinho, que tem um pouquinho de hot, mas ele não é isso. Ele é muito mais do que isso, muito mais mesmo. Ele fala sobre o amor de uma forma muito bonita, ele fala sobre família, sobre fé, sobre o poder do perdão, o poder que perdoar o outro tem na nossa vida, e ele trata desses assuntos de uma forma muito verdadeira, tá? Ele não fica mascarando nada aqui, é de uma forma dura mesmo, as coisas acontecem de uma forma dura e para resolver elas não é fácil. E a mensagem que fica ao terminar o livro é que nem tudo é como a gente quer, mas a gente pode fazer o melhor possível com aquilo que a gente tem e, através daquilo que a gente tem no momento, viver uma vida maravilhosa, se adaptar a essa vida que a gente vai poder viver, porque não adianta ficar remoendo o que a gente não vai poder ter, o que a gente não vai poder fazer. A gente só precisa se permitir a viver o novo, a se permitir a olhar de uma nova perspectiva e aproveitar. E eu espero do fundo do meu coração que, se algum dia você for fazer a leitura de Vergonha, que essa história possa tocar profundamente o teu coração, assim como tocou o meu, que você se permita a enxergar de uma nova perspectiva, que você se permita se mostrar ser quem você é e que você abra os teus olhos para enxergar as outras pessoas como elas são. E agora eu quero saber de você, se você já fez a leitura desse livro ou se pretende fazer. Comenta aqui embaixo nos comentários para mim ficar sabendo. Se você gostou dessa resenha, eu vou pedir para tu deixar teu like, compartilhar o vídeo com teus amigos, pedir para eles se inscreverem no meu canal e você também se inscreva se ainda não é inscrito. Por hoje era isso. Beijinhos. Tchau!